Oi, eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha leitura de Pedro Páramo, esse clássico da literatura mexicana de Juan Rulfo. Bom, como todo clássico, essa aqui é uma das obras mais conhecidas da literatura mexicana. Eu li nessa versão aqui, pocketzinha, assim, bem simples, mas deixei várias marcações aqui porque é um livro bem interessante e bem impactante. E era isso que eu ouvia falar sobre esse livro, né? Ele era um livro que eu conhecia, ouvia as pessoas falarem e fiquei curiosa para ler. Queria ler também, afinal eu não conheço, né? Não tinha ainda lido nada de nenhum autor mexicano. Então, achei que seria bom começar por um livro que é assim bem prestigiado. Só que uma coisa também que as pessoas comentavam, né, principalmente quando eu via vídeos aqui no YouTube sobre esse livro, era que ele tinha uma leitura difícil, que era um pouco complicada, algumas pessoas abandonaram a leitura, então eu já fui preparada para ser um livro difícil de ler. Mas na verdade não, ele é um livro que realmente requer atenção, porque ele é aquele tipo de livro que não tem divisão de capítulo, né? O livro vai passando e no máximo que tem são algumas quebras assim, né, maiores entre um parágrafo e outro e só, né? Também não tem indicação nem de narrador nem de quem tá falando, né? Tem falas, mas não tem assim, fulano disse, Beltrano falou, você tem que ir entendendo pelo contexto. Então, é uma leitura que requer atenção, você não pode ler se distraindo ou tipo ler pequenos trechos e parar, né? Você tem que sentar e ler pelo menos algumas páginas por vez. Se você fizer a leitura dessa maneira, não vai ter dificuldade nenhuma. Então não é um texto difícil de entender, porque quando você lê é fácil de entender. Se você está fazendo essa leitura com um fluxo constante, você não tem dificuldade de entender quem está falando. Agora, se você lê 2 páginas, aí passa 3 dias, aí lê mais 5 páginas, aí passa uma semana, aí você vai ter dificuldade porque você não vai lembrar o que estava acontecendo antes, né? Então, é uma leitura que exige atenção, mas não é uma leitura difícil. E é até bom que você faça essa leitura assim, lendo, tirando um tempo para ler, sabe? Que você lê várias páginas de uma vez, porque você acaba ficando mais imerso ainda na história e a história se torna mais interessante. Sim, mas e aí? Sobre o que se fala essa história? Então aqui a gente vai acompanhar um personagem que não é o Pedro Páramo. Na verdade, o Pedro Páramo é o pai do personagem. A gente começa sabendo que esse personagem é um rapaz, a mãe dele morreu e a última promessa que ele fez, a mãe, é que ele ia voltar lá para uma cidade do interior, onde vive o pai dele, para encontrar o pai dele, que é o Pedro Páramo. É um cenário assim de seca, de abandono, né? Me lembrou muito, assim, eu fiz uma correlação na hora, sempre imaginando, assim, sempre me lembrava Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é um dos meus livros favoritos da vida e que não tem vídeo aqui no canal. Eu fiz um seminário sobre Vidas Secas na faculdade e fiquei planejando, assim, fazer um vídeo bem especial, bem mirabolante e acabei não fazendo. Mas um dia eu releio e faço o vídeo aqui no canal para vocês. Então me lembrou muito Vidas Secas, assim, esse paralelo de um cenário árido, assim, meio abandonado pelo governo, em que famílias poderosas exercem o poder ali, uma religiosidade mais católica, mas também como se fosse uma religiosidade meio natural, porque se mistura com aquelas crenças, né, do povo do México, né, das almas, dos espíritos que vagueiam, né, dos mortos. Eles têm uma concepção de morte um pouco diferente. Então tem meio que um sincretismo também entre uma religiosidade católica e uma religiosidade natural do povo do México. Bom, e obviamente eu não vou dizer para vocês se ele encontra ou não o pai dele, mas o livro é sobre isso, ele encontrar ou não esse pai e conhecê-lo ou não. Inclusive, além dessa questão, né, dessa perspectiva do interior do México e da realidade dessas pessoas que vivem ali na pobreza, na miséria, na fome, no abandono pelo poder do Estado, para mim o tema principal aqui é sobre morte mesmo, né? Essa mãe que morreu pede para ele encontrar o pai e há um cenário de morte, há muitas mortes também, mas sempre essa morte nessa perspectiva, dessa visão da cultura do México. Então acho que também é um livro bem interessante para quem quer conhecer mais sobre essa cultura, né? Da perspectiva não de alguém que olha de fora, mas de alguém de dentro, né? Que o Juan Rulfo é mexicano. E para mim, assim, tinha muito uma ambiguidade entre a morte como algo extremamente natural,
que nem abala as pessoas, né? Então você vê alguém morrer, ou você falar com alguém morto, você falar com o espírito de alguém morto, é algo tão normal quanto falar com alguém vivo, né? Então a morte como algo comum, algo banal, algo que faz parte da vida tanto quanto a própria vida, né? E por outro lado, a morte como espetáculo, a morte como um show, como uma festa, como ornamento, né? Então essa dualidade que me pareceu haver na cultura mexicana em relação à morte, como algo extremamente banal ou como algo extremamente espetacular, extraordinário. É muito interessante observar essas duas nuances durante a leitura. Claro que isso aqui não está colocado assim de maneira didática, explícita, mas é algo que para mim, enquanto eu lia, ficou bem evidente observar esses dois aspectos, né? Essas duas polaridades em relação ao mesmo evento que é a morte. Outra coisa interessante, né, ainda falando em relação à morte, mas também pegando o ponto da questão da religiosidade, né, como a morte é vista como algo totalmente à parte, independente da religião. Enquanto que, pelo menos para mim, que sou brasileira, né, a morte ela passa por uma crença no pós-morte, né, e a sua religião é que vai dizer como você vai se relacionar e vai encarar a morte. Parece que são duas coisas totalmente à parte, né? Então há como se fosse uma religião enquanto instituição, que é a Igreja Católica, que tem um padre, que tem um prédio. Há uma certa religiosidade natural, né, de como as pessoas experienciam as suas de como as pessoas percebem as suas experiências sobrenaturais, né? E há a morte, que é um evento à parte, né? Que é como se a morte fosse realmente equiparada à vida, né? Algo que é independente da concepção que você tem acerca. Então, só por esses comentários dá para ver que é um livro bem interessante, é um livro curtinho, como eu disse, não é difícil, mas exige uma certa atenção. Eu acho que é uma ótima oportunidade de você que está aí ler um livro que seja interessante, que aborda temas legais, interessantes de se ler, e sair um pouco desse eixo Estados Unidos e Inglaterra, né? A gente lê muito livro, né, no mercado editorial do Brasil oriundo desses países, né? Então é uma forma de conhecer também um outro país que tem essa cultura latina, porque muitas vezes no Brasil a gente se sente um pouco deslocado, né? Como se a gente não se sentisse América Latina, porque todo mundo fala espanhol, a gente fala português. Então é uma forma de você conhecer uma cultura que vai ter pontos muito próximos, muito incomuns com nós, mas ao mesmo tempo pontos muito distantes, né? Então a gente vê os pontos de contatos e os pontos de afastamento entre a nossa cultura brasileira e a cultura mexicana, particularmente a cultura do interior do país. Inclusive, eu queria saber de vocês, como é que vocês lidam com histórias que falam sobre morte? Eu não considerei esse livro aqui um livro de terror, em nenhum momento ele tem o intuito de assustar. Talvez se você for aquela pessoa assim muito, muito sensível, você fique um pouco incomodada em alguns trechos, porque a morte ela perpassa o livro inteiro, né? Como eu disse, já começa com esse pedido da mãe que morreu, né, e vai em busca do pai, e a gente encontra algumas mortes pelo caminho, digamos assim. Então eu queria que vocês me dissessem aí nos comentários como é que vocês lidam com livros que tratam com temáticas assim mais tensas como a morte, mesmo que não necessariamente sejam livros de terror, como é o caso desse aqui. Antes de terminar, eu queria ler um trecho do livro para vocês, e aí eu vou dar minha nota. Mas só para vocês verem a escrita do Juan Rulfo. Então, o trecho que eu vou ler é um diálogo, tá? Eu já disse no começo, vim procurar Pedro Páramo, que ao que parece foi meu pai, vim trazido pela ilusão. Ilusão? Isso custa caro. A mim custou viver mais do que o devido. Paguei com isso a dívida de encontrar meu filho, que não foi, por assim dizer, nada além de uma ilusão. A mais, porque nunca tive filho algum. Agora que estou morta, me deu tempo de pensar e ficar sabendo tudo. Nem mesmo ninho para guardá-lo Deus me deu. Só esta longa vida arrastada que tive, levando daqui para lá meus olhos tristes, que sempre olharam de viés, como buscando atrás das pessoas, suspeitando que alguém tivesse me escondido meu menino. E tudo por culpa do maldito sonho. Tive dois. Um deles eu chamo bendito e o outro de maldito. O primeiro foi que me fez sonhar que tinha tido um filho. E, enquanto vivi, nunca deixei de acreditar que fosse de verdade, porque eu senti entre meus braços, novinho, terno, cheio de boca e de olhos e de mãos. Durante muito tempo, conversei com os meus dedos a impressão dos seus olhos adormecidos a palpitar de seu coração. Como não ia pensar que aquilo fosse verdade? Eu o levava comigo aonde quer que fosse, envolto em meu chale, e de repente o perdi.
No céu me disseram que tinham se enganado comigo, que tinham me dado um coração de mãe, mas um seio de uma qualquer. Esse foi o outro sonho que tive. Cheguei ao céu e fui ver entre os anjos, reconheci a cara de meu filho. E nada, todas as caras eram iguais, feitas com a mesma forma. Então perguntei. Um daqueles santos se aproximou de mim e, sem me dizer nada, afundou uma das mãos no meu estômago, como se a tivesse afundado em um montão de cera. Ao tirá-la, mostrou água assim como uma casca de noz. Isso prova o que se demonstra. Então aqui a gente tem um trecho de quando ele conversa com um espírito de uma mulher, né, que morreu, que sonhou a vida inteira em ser mãe e não foi, né? E aí, quando ela morreu, ela achou que tinha sido mãe, mas quando ela morreu, viu que realmente era uma coisa da cabeça dela. Então vejam que é uma escrita bem interessante, que se você concentra, se você consegue entender, mas que requer atenção, porque não tem essas marcações, né, de fulano disse, né, e ela tá conversando com o protagonista da história, que a gente não sabe o nome dele, né, a gente sabe o nome do pai dele, que é o Pedro Páramo. Então, esse livro aqui eu dou 5 caveirinhas, né? Não são 5 estrelinhas, são 5 caveirinhas. 5 caveirinhas, aquelas caveirinhas lá da Santa Muerte, porque é um livro bem interessante. Ele tá com temas bem legais, assim, ele é bem preciso, bem conciso. Tanto que o Juan Rulfo nunca conseguiu escrever outro livro, ele só escreveu esse aqui. E o livro foi tão bom que depois ele sempre ficava tentando melhorar o livro seguinte dele e acabou não escrevendo nenhum. Fica aqui essa dica para você. Não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar dessa dica de leitura. Clique em gostei para mim. Um beijo e até a próxima. Tchau!